Então tá bom, vamos lá. O que está disponível hoje, né, gente? Hoje a energia disponível, ela é uma energia para a gente repensar as nossas escolhas. Olha que interessante, até falando do que estávamos falando, né? Não só as nossas escolhas físicas, né? Eu digo, do que a gente faz, do que a gente não faz, né? Mas também as nossas escolhas do que a gente vibra, do que a gente pensa, do que a gente sente, né? Eu acho isso muito interessante, né? Porque a gente fala, puxa, mas o que eu sinto, a emoção que eu tenho, ela não é voluntária. Talvez no primeiro momento não, né? Numa pequena fagulha. Mas essa pequena fagulha não tem o menor impacto. O problema é quando é a perpetuação, ou perpetuar, né? Essa emoção, né? Com pensamentos e intenções, né? Então, a gente pode escolher, né? Da mesma forma que a gente escolhe um cardápio se alimentar melhor, a gente pode escolher se sentir melhor, a gente pode escolher pensar melhor, né? Quando a gente põe isso em perspectiva, é muito doido, né? E o que a física quântica nos fala, agora indo para uma pira um pouco, né? Mas que não é bem uma pira, né? Nossas piras de quinta, né? Mas não é bem uma pira. Cada vez que a gente escolhe, né, nós temos livre-arbítrio, acho que todo mundo aqui vai concordar, né? Existem as pessoas que dizem que é o determinismo e existe a parte do livre-arbítrio, né, do não determinismo, né? De uma maneira geral, as duas verdades coexistem, né? Nós temos coisas que nós fazemos porque outras forças internas nossas fazem a gente fazer, mas a gente tem escolha, né? E, e a gente, dependendo do nível que a gente escolhe, quando eu digo nível, nível vibracional nosso, nós podemos escolher no nível vibracional mais baixo, ou nós podemos escolher no nível vibracional mais alto. A repercussão das nossas escolhas num nível vibracional mais alto são muito mais maiores do que no nível vibracional mais baixo, né? O que isso significa? Se eu escolho entre comer um hambúrguer ou comer uma salada, né? Não tem nada a ver com vegetarianismo, tá? Foi só um exemplo. Vai, tá bom, mudar. Se eu escolho entre comer um pão e uma cenoura, né? Não tem tanto impacto na nossa vida, né? Naquele momento, talvez tenha, né? Mas ele não tem impacto a longo prazo. Claro, todo dia, se eu escolher comer saudável, ok. Mas ó, veja a diferença, né? Entre o pão e uma cenoura. Escolher comer mais saudável. É outro nível vibracional de escolha. Vocês entendem isso? Tá? E aí, se eu escolher, putz, eu vou fazer aquilo que agrega para mim. Né? Então, quando a gente faz escolhas maiores, a gente tem uma repercussão maior na nossa vida. Naturalmente, quando a gente escolhe, os físicos quânticos, eles dizem que as realidades, elas criam-se realidades, né? Que o futuro ele é incerto. Né? Nós temos múltiplas realidades coexistindo. A realidade onde o Léo escolheu vir aqui meditar, a realidade onde o Léo não escolheu vir aqui meditar, a realidade onde o Léo foi andar na praça. Sabe? Todas essas realidades coexistem ao mesmo tempo. Né? Não vou entrar muito nisso, mas basicamente, a cada vez que a gente faz uma escolha, abrem possibilidades. Né? E a gente pode escolher em qual possibilidade a gente está de acordo com as nossas escolhas. Né? A gente pode escolher se a vida vai dar uma guinada mais para cá ou mais para lá. Né? Nós temos esse livre-arbítrio. Né? Legal. Quando a gente faz uma escolha de uma vibração mais baixa do que a situação pede, nós enviesamos para uma realidade menos favorável para nós e para o nosso aprendizado. Toda a realidade é favorável ao nosso aprendizado, mas talvez ela não seja tão legal. Quando a gente faz uma escolha mais, vibracionalmente mais alta, a gente enviesa para uma realidade melhor. O que eu quero dizer com isso na prática? Quando a gente é reativo, quando a gente reage ao mundo, a gente toma escolhas que nos levam para um caminho pior. Quando a gente toma uma escolha mais consciente, a nossa vida é levada para uma realidade melhor, de mais qualidade. Tudo é aprendizado, ok? Tudo é aprendizado, qualquer caminho é aprendizado, mas uma escolha reativa leva a um aprendizado mais difícil, né? Eu acho que é muito natural, né? Se você vê uma pessoa lá no Facebook falando algo que você não concorda, aí você vai lá, reage e começa a brigar. Isso é muito menos favorável do que
você olhar e falar, ok, entendi a posição dessa pessoa, não vou entrar nisso porque é besteira discutir com essa pessoa, não vou convencer ela, ela não vai me convencer, e aí você se distancia. Aquela hora que você passou, você também aprendeu algo, mas você aprendeu algo mais favorável. Percebem? Tá? Isso é um exemplo pequeno, mas a nossa vida, o conjunto dessas escolhas em vibrações mais elevadas, vão trazendo a nossa vida para uma vibração mais elevada. E o conjunto de escolhas mais reativas vão nos aproximando para uma realidade mais reativa, onde a gente precisa reagir mais, onde a gente está mais na busca da sobrevivência e não da vida. Está fazendo sentido? Então, não só a escolha em si, né? Se eu vou para a esquerda, se eu vou para a direita, se eu como um hambúrguer, se eu como um bife, se eu como uma salada, se eu como um pão. Não, mas a qualidade da nossa escolha importa muito, né? Não é tão importante, às vezes, se você deveria pegar a rua da esquerda ou a rua da direita, ou se você deveria fazer um contorno. Às vezes é muito mais importante pensar em como você quer ir nessa rua, tanto da direita quanto da esquerda. Às vezes é muito mais importante pensar se faz sentido ir para esse caminho com relação ao seu propósito, do que, putz, eu não, sabe aquela coisa? Ah, eu devia ter aceito esse emprego, né? Eu não devia ter recusado. Isso não é tão importante. Boa noite, Dulce, seja bem-vinda. Mais importante do que se você aceitou ou não a oferta de emprego é se você conseguiu chegar no nível vibracional de analisar o quanto isso fazia sentido para você. Por quê? Se nós tomarmos uma decisão errada, eu vou falar aqui errada como a menos favorável, né? Dentre dois caminhos, de um lugar vibracional mais alto, você, mesmo não sendo a escolha mais favorável, você está indo para um lugar vibracionalmente mais alto para aprender uma lição maior. Né? Agora, se a gente... Que bom que não está no streaming hoje, acho que era por isso, eu tinha que falar sobre um assunto meio complexo. Vocês estão seguindo, gente? Que bom, eu posso conversar com vocês, não tem streaming? Vocês estão seguindo, mais ou menos, Sandra? Assim, ó, a gente faz escolhas. Se a gente reage, a gente faz péssimas escolhas. Se a gente para e analisa e pensa o porquê dessa escolha, a gente escolhe melhor, mesmo que a gente erre. Porque quando a gente reage e erra, a gente não tem aprendizado, né, gente? Não tem aprendizado quando a gente reage, né? Você reage, qual que é a resposta que você vai dar? Você poderia ir para a esquerda ou para a direita. Você foi para a direita, errou, mas você reagiu ali na hora, né? Eu já vou dar os exemplos, tá, Sandra? Eu errei. O que você vai pensar se você errar? Você vai falar, eu não tive escolha, certo? Eu tive que reagir. Porque você está na reação, você não tem escolha, né? Você fala assim, eu tive que reagir. Não tinha escolha. Agora, quando a gente para e pensa e se interioriza e vai para uma vibração mais alta, né? A gente para e olha e fala assim, por que que isso está se apresentando na minha vida? Qual é o aprendizado? E dentro desse aprendizado, qual é a melhor escolha? Então, Sandra, exemplos, né, de vibrações mais altas. Vibrações mais baixas são quando a gente escolhe com base no medo, na raiva, tá? Em termos sentimentais, é isso. Vibrações mais altas é quando a gente escolhe de um lugar de paz, de esperança, percebe? Tá? Outros exemplos de vibrações mais altas. Uma coisa é escolher entre A e B, outra coisa é escolher como chegar a... Às vezes, a pessoa fala assim, olha, Sandra, você quer ficar rica? Se a sua resposta for, não, com certeza, tá bom, você roubaria para isso? Não, não, peraí. Percebe? Por quê? Porque daí você está indo no... Peraí, mas como ficar rica? Então você já subiu o nível vibracional. Quem responde, eu ficaria rico a qualquer custo, está no nível vibracional de reação. No como, não, peraí, roubando não. Prefiro não ficar rico roubando. Aí, mais ainda, qual é o seu propósito em ficar rico? Nossa, ficar rico vai ser um exercício incrível para eu poder, inclusive, ajudar as pessoas e trazer prosperidade. Tá vendo? Mais um nível para cima. Aí você tem a opção de ficar rico ou não. Aí você fala assim, tá bom, qual é o propósito disso na minha vida? Será que vai ter propósito? Será que é importante para mim? Então, quando a gente para e analisa desse ponto de vista,
vibracionalmente mais elevado, ou seja, de uma consciência mais alta, a gente aprende muito mais se a gente erra, e erro entre aspas, né? Não existe erro. E quando a gente acerta, a gente se coloca numa vibração muito mais alta. Estão seguindo, gente? Esse hoje é um conceito um pouco mais hardcore. Tá? Então, então isso nos dava uma conclusão interessante, né? Que independente das nossas escolhas, se a gente certo ou errado, como a gente escolhe pode ser até mais importante do que a escolha em si. Se a gente acha que a gente está encurralado, que a gente só tem matar ou morrer, brigar ou não, a gente vai fazer uma péssima escolha em termos vibracionais. Péssima é um julgamento. Vibracionalmente vai ser uma escolha vibracionalmente baixa. Eu estou escolhendo entre a raiva ou o medo, né? Agora, se eu entendo o propósito disso, eu estou escolhendo entre contribuir para um crescimento alheio ou contribuir para o meu crescimento interno. Percebe a diferença? Mesma situação, com coisas completamente diferentes. Né? Vou dar um exemplo aqui clássico. Você já viu o filme William Wallace? Coração Valente, né? Com o Mel Gibson, lá na época que estava bonitão. Né? O William Wallace, no final, o rei, ele vai matar o William Wallace, né? E aí ele fala para o rei, se ajoelhe, jure lealdade e você morre sem dor. Né? E ele não se curva, ele fala, não vou dizer. E aí o rei começa a cortar os partes dele, enfim, começa a fazer uma coisa horrível, né? E aí ele grita liberdade, né, no final. Então, quer dizer, olha que interessante, né? É um exemplo um pouco extremo, mas para a gente poder botar isso de forma... Se fosse da perspectiva da reação, da sobrevivência, a escolha dele é sucumbir à ameaça e ao medo de sofrer, né? Ou não, né? E peitar a coisa, né? Ele vai para um outro lugar, ele fala, qual pode ser o propósito da minha morte, né? Nesse caso. E aí ele não só não sucumbe, como ele grita liberdade. E aí eles fazem uma conexão muito legal no filme, né? Que a Escócia depois fica independente da Inglaterra, né? Então ele virou um símbolo, percebe? Então ele não escolheu entre o medo e a raiva. Ele escolheu daqui de cima. Ele escolheu de um lugar onde ou ele virava um mártir, ou ele virava um mártir e ainda inflamava as pessoas. Então, quando a gente escolhe de um lugar maior, será que eu aceito esse cliente? Será que eu não aceito? Não é só uma escolha entre ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro. Pode ser uma escolha entre, será que faz sentido eu ter esse cliente? Será que faz sentido eu ir por esse caminho? Quando a gente leva nesse lugar, as vibrações das nossas escolhas ficam muito mais altas. Logo, a gente escolhe realidades com vibração maior. Como é que a gente faz isso? Pergunta, né? Fantástico. Como é que a gente faz isso, né? Então, a resposta bem óbvia, né? Também para quem está aqui há bastante tempo, quando a gente se conecta com o nosso coração, a gente sai da nossa cabeça e do nosso funcionalismo e a gente para de pirar um pouco sobre as condições da escolha do ponto de vista reativo. E a gente entra no nosso coração e consegue olhar de um ponto de vista muito mais distante. O grande exercício que eu gosto de fazer é, olha do ponto de vista do universo, ou para quem tem uma conexão forte com a palavra Deus, né? Olha do ponto de vista de Deus, né? Como é que é isso? Como seria essa escolha do ponto de vista do universo, da consciência maior de Deus, enfim, cada um chama de um jeito, né? Como seria? O que é isso na minha vida e qual que é essa escolha na minha vida? Claro, não dá para a gente fazer isso para cada escolha do dia, né? Porque senão você vai virar um filósofo, né? Precisa de um ócio criativo muito grande, mas para as escolhas importantes da vida, né? Aceitar ou não o emprego, né? Coisas que realmente mudam, né? Fechar ou não uma parceria, fechar ou não uma sociedade, brigar ou não com seu filho, sabe? Coisas assim mais, né? Enfim. Quando a gente coloca isso em perspectiva, a gente adquire uma nova vibração. E, portanto, a gente acerta e evolui ou erra e evolui. Tá? E não só fica numa sobrevivência e numa uma coisa que a gente não aprende. Ok? Então, o que a gente vai fazer?
Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, pedir mais exemplos ou alguma coisa assim? Eu sei que eu falei muito já, mas é só para só para saber. Se alguém quiser, eu falo, não tem problema, tá? Só para isso é importante isso ficar claro para a gente poder ir para o exercício, tá? Eu acho que está ótimo, porque aí cada um faz a sua análise de situações que viveu, né? E que reagiu de uma maneira ou de outra. Exato, exatamente. É que das nossas escolhas que a gente constrói o nosso karma, né? Isso. Que bom que você falou disso, Sandra. E a gente pode ir para uma escolha karma e uma escolha dharma, né? E o dharma é quando você transcende o karma, você não fica só na roda de crédito e débito, né? Você vai para um aprendizado onde você não precisa mais participar daquele nível de crédito e débito. É exatamente disso que a gente está falando. Para quem gosta dessa. Para um outro dia, né? Que agora nós queremos fazer a meditação, para um outro dia, eu queria que você abordasse essa teoria, esse modo de pensar, que você escolheu A, né? Então, nós estamos vivendo A, mas que a B, a C e a D, elas também continuam existindo. Tá bom, Um dia tá nós bom, vamos conversar sobre isso. tá bom, a gente fala sobre isso, tá bom. Perfeito. Tá bom. Maravilha. Tem algumas coisas para te falar sobre isso. Mas sobre isso que a gente falou especificamente, né? Mais alguém tem mais alguma dúvida? Alguma coisa que gostaria de perguntar que não ficou claro? Algum conceito? Alguma palavra que eu usei? Porque às vezes eu vou falando umas coisas como se, né? Isso é coisa meio maluca, né? Às vezes começa a falar vários conceitos como se fosse amplamente conhecido, né? Tá tudo aqui na cabeça, né? Então, às vezes também. Tem coisa que conhece, tem coisa que não, né? Se tem alguma palavra que não ficou claro, não? Maravilha. Tá bom. Só uma última informação antes de ir com relação às vibrações. Tudo tem vibrações e tudo tem níveis, né? Cores, inclusive, né? Na internet, se vocês procurarem vibrações das emoções, existem algumas imagens que mostram as emoções e a vibração, eu acho que em megahertz ou em kilohertz, não tenho exatamente agora qual é a unidade de medida, mas de qual a vibração de cada emoção, né? E você vê que a mais baixa é a vergonha, tá? E a mais alta, enfim, não é a paz. Eu não lembro agora qual é. Mas esperança está lá em cima, paz está lá em cima. Tá? E a alegria parece que é o maior. Alegria altíssima. Inclusive, a gente tem uma meditação da alegria, que é animal. Qualquer dia a gente faz. Então tá bom, gente. O que a gente vai fazer? Respirar, entrar no coração, ir para a câmara do coração. Os instrumentos que a gente sempre usa, eu vou guiar, tá? Chegando lá na câmara do santuário cardíaco, nós vamos visualizar uma luz forte que vem de trás, né, que representa esse contínuo do espaço-tempo, ok? Toda vez que a gente mexe com escolhas e realidades, é muito importante ter o contínuo espaço-tempo, tá bom? Depois posso falar um pouco mais sobre isso. E aí, a gente vai projetar a luz do nosso coração para entender e visualizar as ramificações das nossas escolhas e visualizar como é que a gente pode, a partir do coração, escolher uma vibração melhor. Tá? É isso. Então, vários usos para essas ferramentas. Tá bom? Legal? Então, vamos lá. Então, sentando em posição ereta, mas não dura. Fechando os olhos. Respirando. Respirando. Vamos nos focando então no ar que entra e sai dos nossos pulmões.
nos focando apenas no ar que entra e sai dos nossos pulmões. Expirando. Cada vez mais, a expiração vai ficando mais lenta e mais profunda. Expirando. No centro do coração surge um ponto de luz que se expande, envolvendo todo o peito, aquecendo. E esse ponto continua a se expandir, envolvendo todo o corpo, toda a alma. Sinta que essa luz do coração vai envolvendo todo o seu corpo. Do centro da fonte da criação, desce um feixe de luz, passando pelo topo das nossas cabeças, nos envolvendo completamente, e continua a seguir até que ancora no centro da Terra. Outros 2 feixes de luz saem da fonte da criação, se intercalando num padrão trançado. Este primeiro também passa pelo topo das nossas cabeças, nos envolvendo completamente, até que ancora no centro da Terra. Sinta um fluxo de energia entre a fonte da criação, o Sol, nós e o centro da Terra. E agora do centro da Terra, um outro feixe passa por nós e vai até o centro da fonte. E agora vamos inspirar e expirar. E quando nós expirarmos, nós vamos sair da cabeça e entrar no coração, com a nossa consciência. Inspira, expira, desce para o coração. Isso, entrando e ancorando a consciência no coração. Inspira, expira, desce para o coração. Entrando no coração, ativando o coração. Vamos sentindo a pulsação do nosso coração. E vamos harmonizando com a pulsação do centro da Terra.
e harmonizando com a pulsação do Sol e da fonte. Ótimo. Sincronizando, harmonizando, expandindo. Vamos expandir o chakra do coração. Expandindo para todo o nosso corpo, passando por nós. E agora, vamos entrar no santuário cardíaco, no santuário do nosso coração. No centro desse santuário tem um círculo no chão. Fique em pé sobre esse círculo, o círculo do centro da sua vida. De trás do nosso corpo vem uma luz muito forte que nos atravessa pelas costas e vai para frente, que representa esse contínuo do espaço-tempo. Sobre o qual todos nós caminhamos. Vamos nos abrindo para receber as energias que estão disponíveis no momento. Respirando. E agora, vamos projetando a luz do nosso coração, nessa luz que passa por nós, que representa o contínuo do espaço-tempo. E vamos intuindo, sentindo, sem pensar muito no controle da experiência, mas simplesmente sentindo que muitos caminhos são abertos na nossa frente. E vamos nos alinhando às escolhas de maior padrão vibracional. E vamos reparando o que acontece, como nós nos sentimos, o que nós sentimos, intuímos, vemos, percebemos. Respirando. Paz, união, alegria, livre-arbítrio, fluxo, amor. Respirando. Alegria. Respirando. Nos abrindo para as energias do momento que estão disponíveis, universais, sentindo o caminho de alta vibração do nosso coração.
Respirando. Respirando. E agora, vamos projetando a luz dos nossos corações no centro de união formado por todos aqui desse grupo, nesse espaço da união, compartilhando e recebendo as energias recebidas. Respirando. Respirando. E agora, vamos expandir esse espaço da união e conectando com todo o sistema de vida da Terra. Compartilhando e recebendo. Essa energia da escolha vibracionalmente consciente. Respirando. Então vamos agradecendo toda a energia recebida e compartilhada. Vamos voltando devagar. Quando estiverem prontas, podem abrir os olhos, deixando a cabeça, o pescoço, as mãos, os pés, voltando.
Puxa, gente, se vocês não se importarem, eu gostaria de começar hoje compartilhando. Eu ganhei um presente, assim, lindo, né? Eu relembrei algo que eu tinha esquecido, né? Que é como fazer algumas escolhas visando essa conexão universal, né? Eu tenho uma vida, quem me conhece um pouquinho melhor sabe, eu tenho uma vida empreendedora ativa, né? Corporativa também. Às vezes a gente se prende um pouco nessa coisa funcional da vida, né? E hoje me foi lembrado por que eu estou nesse caminho, né? É muito forte. É isso. Obrigado. E vocês, gente, como foi? Começo eu, então. Bom, eu sempre tenho muita dificuldade, o meu pensamento voa para mil coisas, mas agora, na hora da conexão com o grupo e depois com os seres vivos, as minhas mãos estavam assim, que eu cruzei a perna e botei a mão assim, né? Vocês estão vendo, mão para cima. E eu senti como se estivesse recebendo algo nas mãos. Elas não ficaram quentes nem frias, elas vibraram. Foi tão bonito, tão legal isso. Queria guardar. Maravilha, você experimentou a vibração na pele, né, Mariana? Que maravilha, toda a vibração que a gente falou, muito bom. Muito bom. E isso é interessante, já eu acho que a terceira meditação, que alguém comenta que a conexão com o todo ajuda na experiência. Isso é bom, isso significa então que talvez esteja na hora da gente começar a fazer essa conexão antes, né? Da partida próxima a gente começa a fazer conexão com o todo antes, tá bom? Bom. Quando a consciência de rede apareceu. Muito bom. Obrigado, Mariana. Presente seu para o grupo, hein? A minha Agradeço, menina né? tá Eu ficando boa. recebi. Tô aprendendo contigo. Tá, minha menina tá ficando boa, tá superando todo mundo aqui, viu? Daqui a pouco tá levitando na câmera aqui, né? Você vê a Maria Ângela subindo. Ela levitando na cama. Ótimo. Olha, Léo, minha experiência já foi um pouco mais bagunçada, porque quando entra no fluxo da energia e aí é um campo de possibilidades infinito, você foi falando as palavras alegria, livre-arbítrio, né? Então apareceram flashes de imagens como eu dançando, depois eu vendo pessoas sofrendo na minha frente, era um misto, sabe? Comidas muito gostosas, olha que engraçado, comidas fartas muito gostosas, pessoas sorrindo, animais dormindo. Foi uma coisa assim, um pouquinho de cada coisa, assim, flashes muito repentinos, né? E na conexão com o coração eu apaguei. Eu senti um calor muito grande e simplesmente, sabe aquela sensação de dormir, de apagar, mas quando você mandou voltar, eu como se nada tivesse acontecido. Então foi uma intensidade muito grande nesse caminho energético, né, aberto. Então não consigo Forte, formalizar o que aconteceu, mas foi bem agitado. que forte, hein, Sheila? Muito bom. Você viu essa miríade de possibilidades aparecendo na sua frente, né? Interessante. Oi, Sandra. Só queria falar boa noite para todos. Eu estou precisando sair. Foi maravilhoso. Adorei. Até a Boa noite. semana que vem, gente. Com atraso hoje, tá? Imagina. Tchau, Sandra, até mais. Até mais. Leonardo, na verdade, eu participo tão pouco, né? Então,
eu acho que ainda eu vejo vocês aí todos tão mestres, né, nesse assunto de meditação, e eu estava fazendo janta quando eu percebi, né, que tinha começado. Todas as vezes que eu vejo, né, você recebe, manda o convite, e eu tenho chegado do trabalho muito tarde, né? Então, quando eu vi, eu falei, ele falou que eu podia entrar atrasado, então eu entrei, mas consegui pegar, assim, dentro das minhas limitações, né, a sua primeira fala. E, e agora, nesse momento da meditação, né, como você pediu para a gente, eu foquei muito na minha respiração, né, na parte do coração, cabeça, é, né, o raio de luz, né? Então, eu foquei muito nisso e me veio uma tranquilidade muito grande. Aí, quando eu vi a Sheila falando, né, de um misto, eu fiquei pensando, nossa, eu me desliguei do mundo, não me veio nada na cabeça, isso é normal? Porque, assim, eu realmente foquei nessa coisa a sensação muito boa dessa luz, né, que vai caminhando pelo seu corpo, que vai espalhando, esse raio, né, que você falou, que vai, né, da cabeça, vai para o centro da Terra. Eu foquei nisso, né, e depois eu fiquei pensando, nossa, mas minha cabeça esvaziou, porque eu tenho tido dias muito intensos no trabalho, né, muito difíceis, né, para não ser mais... Mas, Dulce, Então, esse é o nossa, eu objetivo. esvaziei a cabeça, assim, foi muito bom. Esse é o objetivo, Dulce. Você fez exatamente, é isso aí, tá? É, assim, aí numa próxima você não faz isso, vai falar, putz, mas eu não fiz. Não, não tem muito. Com certeza você pode entrar atrasado a hora que você quiser, fica à vontade, tá? É livre Obrigada. mesmo, tá? Seja muito bem-vinda, a gente é um prazer te ter aqui. Quanto a o que você experimenta, a gente experimenta aquilo que a gente precisa naquele momento, sabe? Então, tem muitas vezes que eu medito, eu vejo coisas na linha do que a Sheila falou, né? E às vezes eu apago, e às vezes eu tenho sensações incríveis, às vezes eu tenho só uma sensaçãozinha, né? Não tem muito, é muito a ver com o que você está naquele momento para receber, sabe? E o mais importante de tudo é você conseguir se sentir no centro, sentir exatamente o que você sentiu. Que bom. E olha, eu estava muito agitada, né? Eu tô sentindo, inclusive, o cheiro da minha janta, mas eu consegui desligar da minha janta. Eu não senti, me desliguei mesmo. Mas eu acho que eu estava precisando, sabe? Eu estou muito cansada. Então, sabe, tem momentos na vida da gente, como você estava falando lá no começo, que as escolhas são fundamentais, né? Porque você está no meio de uma guerra e as escolhas que você faz, né, no meio dessa guerra, vai fazer toda a diferença, né? Então, eu estou como vice-diretora de uma escola. Vocês têm ideia, gente, do que é isso? Em plena pandemia. Imagina. Então, está muito difícil. E, assim, diante desse redemoinho que nós estamos, né, de tudo que está acontecendo, eu tenho conseguido me manter calma, não me desesperar, né, porque realmente hoje eu perdi uma pessoa, né, então, assim, não da família, né, mas perdi um amigo. E diante de tudo isso, fazer a escolha de falar, não, eu estou aqui, eu estou com vida, eu sinto muito por aqueles que se foram, mas eu estou aqui e deixo eu apreciar esse momento, né? Porque eu acho que você já deve até ter falado isso em outros momentos, mas em períodos de pandemia como nós estamos, eu acho que viver um dia é um grande presente, né? Então, acho que hoje, diante de tudo, né, e da sua primeira fala aí, acho que eu me dei esse direito de sentir a minha respiração, de sentir meu coração, né? Ótimo, E foi muito ótimo. bom. Agradeço muito a você por essa oportunidade. Eu sempre falo que eu quero participar mais, né? Mas eu quero mesmo, porque é muito importante para mim. Bárbara, seja super bem-vinda, é isso mesmo, tá? É exatamente o que a gente conversou hoje. Enfim, a gente tem que tomar a decisão, mas o como a gente toma a decisão, de que lugar, a gente pode escolher, e é muito importante, né, esse lugar. É isso mesmo. Tomar as decisões desse lugar que você está tomando é o melhor possível. Você vai tomar a melhor decisão possível. Muito bom, Lúcio. Parabéns. Obrigada. Uhum.
Alguém mais gostaria de falar? Ó, Sandra, mais um, Sandra Sericaco, mais um exemplo de escolhas e vibrações. Então, Sandra, gostaria de falar alguma coisa? Lucy, como foi para vocês? Gostaria de compartilhar? Dessa vez eu não senti nada, Léo. Apagou. Eu fiquei bem consciente, vamos dizer assim, em relação da outra vez que eu apaguei, né? Dessa vez foi tranquilo, mas não senti nada, assim. Pelo menos eu não lembro de ter sentido nada diferente. Tudo bem. Não tem problema, que bom. Então, dessa vez você conseguiu estar mais consciente na meditação, mas você não sentiu tanto. Tudo bem. Ótimo. Parabéns. Que bom que você conseguiu ficar consciente. Bom também. Às vezes é bom apagar, às vezes é bom ficar consciente. Os dois são válidos. Muito bom, obrigado. Olha, boa noite. Boa Como noite. eu disse, como eu coloquei no chat no início, hoje eu fiquei só de ouvinte, eu estou em convalescença, então eu só fiquei escutando, eu gosto muito das introduções que você faz a gente pensar bastante. Então eu não fiz a meditação, eu só fiquei escutando. Sem problemas, Luci. Fico feliz que você tenha gostado da teoria. Algo para refletir, né? Legal. Muito bom, gente. Alguém tem mais algum comentário, dúvida, alguma coisa? Uma pergunta, Léo. A meditação da semana passada não subiu no YouTube, né? Não Subiu subiu da ainda? semana retrasada. Aquela Eu vou que a gente está atrasada em uma semana. Aquela da semana passada foi muito boa. Se pudesse ver para subir-la, ia ser bem legal, tá? Vai subir, tá? Desculpa, eu preciso ver com o William como é que tá o Uhum. cronograma dele. Mas eu vou pedir, tá bom? Vou falar que Tá você bom. pediu. Obrigada, tá? Obrigado. Ô, Léo, Oi, só Sandra. em relação ao que você está falando, quando eu entrei, vocês já estavam falando alguma coisa de vibrações, eu não sei se é do planeta, tem alguma coisa assim. Acho que mais ou menos o que eu peguei. Isso que você estava falando tem a ver muito o que está acontecendo, dessas aumento de pessoas que estão ficando doentes, tal. Tem a ver também. Tem tudo a ver, né, Sandra? Assim, se tudo na vida tem uma vibração, se tudo vibra, né? A matéria vibra, né? Temperatura significa o quanto aquela molécula vibra. Maior a temperatura vibra mais, menor a temperatura vibra menos, né? E então ondas eletromagnéticas vibram muito mais, ondas de pensamento também, né? Então tudo que existe na vida é vibração, de uma forma ou de outra. Pensando em acontecimentos como doenças, coisas assim, também tem a ver com vibração. Então, se você medir, existem formas de você medir, a doença tem uma vibração mais baixa do que a vida saudável. Então, sim, assuntos, coisas que têm acontecido, assuntos pesados que têm acontecido, né, são vibracionalmente mais baixos. E a gente pode transmitir, uma forma de entender isso é emoções, né? Emoções negativas têm uma vibração mais baixa. Então, esses assuntos da política, essa coisa do Covid mesmo, traz emoções muito medo, raiva, né? Então, costumam ter uma vibração mais baixa. A gente precisa ter a gente tem que saber sobre essas coisas, mas a gente tem que ter um distanciamento saudável para a gente não ser engolido. E aí a nossa vibração mergulha, entendeu? Não sei se eu expliquei se eu respondi a sua dúvida. Acho que sim. Mas aí, por exemplo, quando você emite essas boas vibrações, por exemplo, passar reiki para alguém que está doente, isso é legal. Exemplo incrível. O que é o reiki? O reiki, você olha um yantra, que é um símbolo, você acessa a vibração desse símbolo e aí você transmite essa energia para outra pessoa. Você está aumentando a vibração, está ajudando a aumentar a vibração da outra pessoa. Entendeu? Uhum.
Obrigada. Esse gancho da Sandra, é Sandra, né? Ontem eu conversando com uma amiga, a gente está falando desse momento da pandemia, né? De não entendermos direito, né? Porque pessoas do bem têm morrido, de repente os provocadores, né? Que são as pessoas, vamos dizer, irresponsáveis, né? Estão espalhando a pandemia. Ela não acredita, ela não tem nenhuma religião, né? Ela não acredita em nada disso. Ela é uma professora de biologia. Ela falou assim: olha, Dulce, eu sei que você vai ficar até chateada com o que eu vou falar, mas a humanidade a humanidade não deu certo. Na verdade, nós somos dotados de inteligência, porém a nossa inteligência faz com que a gente fez com que a humanidade tenha desenvolvido tudo isso que nós estamos vivendo. Né? Porque ela falou assim, tudo que nós estamos vivendo é um resultado das escolhas que nós fazemos, né? Então, lá essa discussão, né, que o vírus veio de um laboratório, né? Sim, as catástrofes, né? As várias doenças, a gente está falando de Covid, mas assim, nós temos o câncer aí que tem matado absurdamente, né? Nesse período de pandemia, inclusive. Então, ela estava falando, Dulce, tudo que nós estamos passando é fruto do que nós vivemos num lugar onde várias pessoas fazem, né? Então, você escolhe ser uma pessoa que se alimenta, tem hábitos saudáveis, cuida do outro, né? Mas aí você convive com pessoas que não são assim. Então, na verdade, sua vida vai até ser mais leve, mas você não está isenta de pegar Covid e morrer, entendeu? Porque alguém, em algum lugar, foi irresponsável. Nossa, ontem meu dia foi bem tenso com essas falas que ela me colocou, porque, assim, de uma certa forma, pessoal, eu não desacreditei nisso. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, né? Então, quer dizer que, apesar de eu fazer boas escolhas, de eu fazer o bem, né, eu posso ser vítima de uma sociedade hipócrita, egoísta, irresponsável, né? Então, Aí me fez um certo mal nessas palavras dela. então, Dulce, Como é que você vê isso? Então, Dulce, a gente não vai dar tempo de eu debater esse assunto, né? Porque senão a gente vai terminar muito tarde. Mas isso é um dos exemplos de algo que a gente está falando aqui em termos vibracionais, né? Toda a verdade, ela pode ser vista de algumas formas, né? Mas uma forma onde a gente se envolve com ela e se deixa se abater, né? E a gente entra na vibração dela, né? Ela tira a gente do eixo, sabe? Então você, como você falou, né? Você não estava no eixo, você estava no eixo. Depois que você ouviu isso, você ficou bem abalada com o que você ouviu, né? Porque se você sentir a vibração disso, né? É uma vibração complexa, né? E não tem problema. Eu acho que todos os assuntos são válidos. A gente precisa pensar e debater, né? Mas talvez seja importante você olhar para isso com certo distanciamento e, e ver se essa é toda a verdade. Porque, em geral, não é. Não estou falando que não é verdade. Não é toda a verdade, né? Não sei se eu fui claro, ou se eu ainda fui muito nebuloso na minha resposta. Eu entendi, não, foi perfeito. Eu acho que é isso, né? Porque não é Tá? tudo. Tem que ter o meu cuidado, né? Para absorver ou não. Ontem, infelizmente, eu absorvi. E foi bem É, difícil para mim o dia. e é normal, tá? Às vezes a gente é levado por essas ideias, né? Não estou falando que as ideias não são verdadeiras, né? Mas às vezes elas têm uma força maior do que elas deveriam ter, porque a gente acaba dando força para isso e elas acabam levando o nosso dia, né? E se essa verdade ela já era verdade antes de você sabê-la, por que ela vai afetar o seu dia, né? Ela vai continuar sendo, ela era verdade antes, vai continuar sendo. Tá bom? Tem razão. Tá bom?
Muito bom, gente. Olha, muito obrigado por hoje. Foi muito especial.